Uma excelente tarde para você. O Consulta ao Doutor está no ar. Seja muito bem-vindo. O tema de hoje, a gente vai falar nesse primeiro bloco sobre o Julho Verde. Pois é, o Julho Verde ele traz aí uma campanha nacional de conscientização e prevenção do câncer de cabeça e pescoço. Como você sabe, esse programa é feito para você, por você. Você é mais do que bem-vindo aqui no nosso espaço. Estamos ao vivo através da HIT, www do site hittv.com.br. Peço a sua contribuição, a sua colaboração, a sua pergunta através do nosso WhatsApp. Pois é, já estamos por lá recebendo a sua pergunta para colocar aqui na tela para o doutor responder. 0 operadora 11 3337 5886, não deixe de enviá-la. E também estamos ao vivo interagindo com você através dos nossos Instagrams, @consultaaldoutor, tudo escrito. Lá tem uma enquete que espera pela sua resposta, pela sua colaboração. E você pode também entrar em contato comigo para a gente interagir um pouquinho, bater um papo através do @Dani_Parisi. Sejam muito bem-vindos, gente. Apresento a vocês o nosso doutor dessa terça-feira, que vai responder várias perguntas, trazer aqui um bate-papo enriquecedor para a gente. Apresento vocês o doutor Rafael de Sico, que é cirurgião de cabeça e pescoço. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Dani. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você. A gente que agradece a sua disponibilidade para esse encontro, para esse bate-papo. Doutor, o tema de hoje eu gostaria de trazer um pouco para quem nos assiste a importância de falar sobre esse assunto, porque para a gente ter uma ideia, o câncer de cabeça e pescoço é o 5º mais incidente aqui no Brasil e ele é responsável, infelizmente, gente, por 10 mil mortes por ano. E a falta de informação, olha só que interessante, ela é apontada como o principal fator de risco, ou seja, está mais do que explicado o motivo da gente estar sentado aqui, frente a frente, conversando, tendo esse diálogo para você que está aí nos acompanhando do outro lado da tela, ok? Esse é o nosso ponto de partida. Doutor, eu queria que o senhor explicasse para a gente o que é o câncer de cabeça e pescoço. O câncer de cabeça e pescoço, ele é um conjunto de doenças. Então, nesse Julho Verde, a gente fala sobre um conjunto de doenças que vão acometer a região da cabeça e pescoço. Então, vai desde o câncer de pele. O local mais acometido de câncer de pele é no couro cabeludo e na face. Então, tá dentro desse escopo. O câncer da boca, câncer da garganta, câncer dos lábios, da tireoide, das glândulas produtoras de saliva. Então, são uma série de doenças que estão dentro do mesmo escopo aonde a gente tenta trazer essa prevenção. Como você falou, é um dos cânceres mais prevalentes no nosso meio, mais frequentes. No homem, o câncer de boca é o 4º mais frequente no Brasil. E na mulher, o câncer de tireoide é o 4º mais frequente na mulher. Se a gente for pegar todos os cânceres de boca e garganta no homem no Brasil, ele é o 2º mais frequente, ele só perde para a próstata. Então, é uma doença que é muito frequente, pouco falada, e a gente tenta aproveitar esse Julho Verde para conscientizar as pessoas a respeito disso. Para levantar a bandeira. E olha só, gente, assim como quando a gente vai numa consulta, a gente vai num médico de uma determinada especialidade, tem ali aquele bate-papo com ele, aprende bastante sobre questões relacionadas àquela doença ou àquela condição, e a gente também aproveita para identificar na gente comportamentos, mudanças de hábitos que precisam ser adotadas, e essa é a proposta, gente, do Consulta ao Doutor. Por isso, doutor, eu gostaria que o senhor pontuasse para a gente quais são os fatores de risco que levam ao câncer de cabeça e pescoço, a cada um deles. Então, tá bom. Como são tumores diferentes, existem fatores de risco diferentes. Mas assim, se a gente for pegar os mais comuns, tirando a tireoide, que não tem um fator de risco muito bem estabelecido, né? Câncer de boca, câncer da garganta, laringe, é cigarro e álcool. Então, quando a gente tem a pessoa que fuma e bebe, aumenta o risco em mais de 20 vezes dela ter esse tipo de câncer. Olha só. Então, são os fatores principais. Câncer de garganta, na região das amígdalas atrás da garganta, um dos fatores principais é o HPV, é o papiloma vírus humano. E isso está relacionado principalmente ao comportamento sexual de risco. Então, os 3 principais, cigarro, e cigarro quando a gente fala é todo tipo de tabaco, inclusive os cigarros eletrônicos, que estão na moda hoje. Exatamente o que eu ia falar sobre isso, um cigarro que veio aí como uma alternativa para quem quisesse parar de fumar e tem se mostrado cada vez mais nocivo. Cada vez mais perigoso. E junto dele, o álcool. E a mistura dos dois é
uma mistura muito, perigosa, com risco muito grande de você ter um câncer de cabeça e pescoço. E quando a gente fala que é fator de risco, é muito importante a gente frisar isso, é assim, fator de risco aumenta a chance de você ter a doença. Não significa que se você não fizer isso, né, eu não fumo, não bebo, não vou ter. Não, você pode ter. Então sempre ficar atento aos sinais e sintomas que o corpo apresenta pra gente. Antes da gente falar sobre sinais e sintomas, doutora, eu gostaria de trazer aqui a enquete que está ali disponível no nosso Instagram, @consultaodoutor. Diretor, enquete na tela. Prevenção do câncer de cabeça e pescoço. Apenas fumantes podem desenvolver essa doença, detecção precoce não faz diferença no resultado ou os fatores de risco são evitáveis. Corre lá no nosso Instagram, clica aí na opção que você considera a correta, que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre a resposta, ok? Doutor, continuando então, sobre os fatores de risco, a gente preparou uma arte para trazer aí os sinais e... Fatores de risco não, sobre sinais e sintomas. A gente preparou uma arte para trazer aqui para a gente quais são os sinais e os sintomas do câncer de cabeça e pescoço. Então vamos ler juntos. Manchas brancas ou avermelhadas na boca. Feridas na boca que não cicatrizam. Nódulo no pescoço que pode ser sentido ao apalpar. Rouquidão ou alteração na voz por mais de 15 dias. Dor de garganta que persiste, mesmo com o uso de medicamentos. Temos uma outra tela. Tosse persistente, dor ou dificuldade para engolir, para respirar, dor no ouvido, dor de cabeça. Como você que está me acompanhando agora, da sua casa ou através do seu celular, deve ter pensado, nossa, mas esses são sintomas muito recorrentes em várias outras doenças com muito menos gravidade. Aí eu te pergunto, doutor, como identificar quando acender o sinal de alerta, quanto que uma tosse é uma tosse diferenciada, quanto que uma rouquidão está passando do tempo, é a questão dos 15 dias, mas eu gostaria que o senhor apontasse para a gente como que a gente reconhece na gente. Então, é assim, geralmente essas rouquidões, eu tenho uma rouquidão que nunca melhora, mas é aquela rouquidão que vai e volta, vai e volta. A rouquidão que a gente fala que é a persistente é aquela alteração de voz que começa e não melhora. Então você fica rouco e fica rouco por 2 ou 3 semanas sem nenhum sinal de melhora. Quando a gente tem alguma inflamação, infecção de garganta, que você tem uma rouquidão, ela geralmente melhora antes desse tempo. Por isso que essas 2 ou 3 semanas são fundamentais para a gente poder, de fato, dar um diagnóstico e começar a investigar se houver uma suspeita de câncer de cabeça e pescoço. Doutora, eu vou aproveitar agora, este momento, e fazer uma consulta básica, gente. Porque agora me deu uma dúvida com relação à minha pessoa. Eu sofro de refluxo. Então, eu tenho quadros persistentes de dores de garganta que não estão associados à inflamação, infecção, mas e sim a uma má alimentação, a estresse, enfim, sou uma pessoa bastante ansiosa. E aí eu queria entender, doutor, quando que esse quadro, por exemplo, que não está relacionado a uma necessidade de tomar um antibiótico, por exemplo, quando que eu preciso ficar atenta? Sempre quando você tiver um sintoma persistente. Então, por exemplo, o refluxo ele é muito comum, de dor de garganta e às vezes até rouquidão. Sim. Nunca é aquela rouquidão, aquela dor de garganta que é 24 horas por dia, em alguns momentos específicos. Refluxo dá muito quando a gente dorme, quando a gente deita, porque você perde o efeito da gravidade, né? Quando você come alguma coisa um pouco diferente, com mais gordura, uma coisa mais forte, você vai ter esse sintoma de refluxo. Então, o sintoma de câncer é diferente, é uma coisa persistente. O do refluxo ele é um pouco intermitente, que a gente fala. Mas, ao mesmo tempo, como é que você diagnostica o refluxo com um sintoma na garganta? Com um exame de imagem. Você vai fazer um exame da garganta, ou a nasofibrolaringoscopia, ou a laringoscopia. E esses exames, eles vão diagnosticar e vão descartar uma coisa mais grave. Sim. Então, o câncer ele vai aparecer com um sintoma muito mais persistente, muito mais forte. Geralmente ele vai piorando dia após dia e vão surgindo outros sintomas. Uma coisa que apareceu no quadro lá foi a dor no ouvido. A dor no ouvido geralmente ela está associada com feridas maiores, com dor mais persistente e que progride mais ao longo desses tempos, né? E olha só, doutor, é importante a gente deixar claro aqui que o diagnóstico positivo para uma doença como essa não é uma sentença de morte. A gente tem um
verdadeiro pânico, um verdadeiro medo de falar, inclusive, sobre um assunto como esse. A gente pretende trazer aqui, gente, informação e leveza para você que está aqui acompanhando a gente. Eu gostaria que o senhor trouxesse para a gente os tipos de tratamentos que estão disponíveis agora, no momento, no mercado. Então, assim, mudou muito em relação ao que era antes. O câncer, quando a gente ouve falar na palavra câncer, a gente fica assustado. E ela deixou, a gente fala que o câncer deixou de ser uma doença, uma sentença de morte, para ser uma doença crônica. E muitas vezes a gente consegue trazer a cura dos pacientes e eles vão acompanhar com o médico no pós-operatório. E a chave para você ter essa cura é o diagnóstico precoce. Então, você diagnosticar de maneira cedo a lesão, você consegue fazer um tratamento melhor, altíssima chance de cura, mínimo de sequela possível. Esse é o cenário ideal, tá? Então, assim, o que a gente tem de tratamento hoje? A gente tem sempre o pilar de tratamento para o câncer, na grande maioria das vezes, que é cirurgia, radioterapia e às vezes quimioterapia. Tumores iniciais, aqueles tumores que a gente diagnostica na fase que a gente quer diagnosticar, que é a fase precoce, a gente trata com cirurgia ou às vezes radioterapia, um tratamento só. Cirurgia muitas vezes resolve o problema, às vezes uma radioterapia isolada vai tratar aquele problema. Se o tumor é um pouco maior, mais avançado, a gente pode abrir mão de mais de um tratamento. Então a gente pode fazer cirurgia com radioterapia, cirurgia com radioquimioterapia ou só quimioterapia. Isso vai depender demais de cada tipo de doença, localização e estágio. Então, toda vez que vai passar no médico, a gente faz esse diagnóstico, a gente precisa juntar a parte clínica, exames de imagem, para fazer um panorama geral da doença, que a gente chama de estadiamento, e a partir daí definir esse tratamento. Mas existem hoje muitos tratamentos. Cirurgia melhorou muito. Hoje a gente tem a cirurgia robótica, por exemplo, que para cabeça e pescoço, para alguns tumores, é fantástica, diminui muito o tamanho da cirurgia e você traz uma qualidade de vida para o paciente muito melhor. Técnicas de radioterapia, quimioterapia tem melhorado com a imunoterapia chegando, tratamento mexendo com a imunidade do paciente para tratar o câncer. Doutor, e iodoterapia? Iodoterapia existe para câncer de tireoide. De tireoide. E o que Só consiste esse tipo de tratamento? Então é assim, pensa, o tratamento da tireoide, do câncer de tireoide é cirurgia, né? Sempre. Em tumores iniciais, a gente nem precisa remover a tireoide toda, você pode tirar uma parte da tireoide. Em casos mais avançados, a gente precisa remover a tireoide toda e garantir que aquela não tem nenhuma célula correndo no seu corpo, tá? E a célula da tireoide, ela funciona captando o iodo da corrente sanguínea para fazer o hormônio tireoidiano, tá? Para funcionar. Para que serve a iodoterapia? A gente vai dar um iodo radioativo, ou seja, envenenado, para aquela célula captar e aquela célula morrer. Ela funciona como uma quimioterapia, mas ela é específico para a tireoide, porque só a célula da tireoide capta o iodo. E aí você vai dar aquele iodo radioativo e aquela célula vai morrer. Não é para todos os pacientes, mas alguns pacientes se beneficiam disso daí. Entendi. Cada caso é um caso. Essa frase nunca foi tão certa na oncologia assim. E, doutor, o senhor consegue descrever para a gente algum tipo de câncer que tem evoluído com o passar dos anos ou que tem se comportado de uma forma diferenciada, atingindo um público que anteriormente não atingia, que isso pode identificar um comportamento na nossa sociedade que a gente precisa ficar atento? O mais comum é o câncer da orofaringe, que é da região das amígdalas, que é aquele câncer que vinha muito naquele paciente que fumava e bebia. A população no mundo inteiro, de maneira geral, tem diminuído o uso do cigarro, isso é uma coisa muito boa. Muito positiva. Né? E é muito positiva. Conscientização necessária. Exatamente. Só que, ao mesmo tempo que começou a diminuir o número de tabagistas, ou pessoas que fumavam, começou a aumentar esse tipo de câncer de novo. Opa, pera lá, tem alguma coisa errada. E aí, com ciência, a gente foi pesquisar e descobrir que aquele tumor tinha uma relação com o HPV. Entendi. E o HPV está relacionado principalmente a quê? Comportamento sexual de risco, sexo desprotegido, múltiplos parceiros e não necessariamente ao cigarro e ao álcool. Felizmente, é um tumor diferente, tem uma característica diferente com um comportamento melhor do que aquele causado pelo cigarro e pelo álcool. Praticamente é uma doença nova. Só que esse tumor relacionado ao HPV, ele tem uma chance maior de cura. Ele pega pacientes mais jovens, que têm comportamentos diferentes. E lembrar sempre, tumor relacionado a vírus
tem a vacina. O tratamento a longo prazo é a vacina. A gente precisa se vacinar contra o HPV. E, infelizmente, a gente ainda tem uma disponibilidade de vacina pela rede pública e pela rede privada que não está sendo aproveitada. Perfeito. Pessoal, vamos dar uma olhada, então, no resultado da nossa enquete. Diretor, pode colocar o resultado da nossa enquete na nossa tela. Daqui a pouquinho a gente vem com o resultado. E, doutora, eu gostaria então que o senhor pontuasse agora para a gente quais são os tumores mais possíveis de se prevenir de cabeça e pescoço. Os mais possíveis de se prevenir são aqueles que têm os fatores de risco. Ok. Né? Então, se a gente cortar álcool, cortar o cigarro, ter hábitos saudáveis, atividade física regular, isso já é provado pela ciência que diminui mais de 23 tipos de câncer, não só de cabeça e pescoço, mas de outros cânceres. Então, todos esses hábitos saudáveis, alimentação, diminuir o uso de ultraprocessados, uma alimentação mais saudável, menos industrializada, tudo isso diminui risco de câncer de maneira geral. E o de cabeça e pescoço não é diferente. Então, esses tumores são os mais preveníveis. Né? A gente vai diminuir, se a gente diminuir o uso do cigarro, do álcool, o comportamento sexual de risco e alimentação, diminui muito a chance da gente ter um tipo de tumor. Além disso, quando a gente fala de prevenção, a gente tem que falar também de diagnóstico precoce. Câncer na boca, no lábio, na pele, a gente consegue enxergar. A gente brinca até que o câncer está na cara da gente, literalmente. Sim. Então, o autoexame, você se olhar no espelho, de frente ao espelho, olhar dentro da boca, olhar a gengiva de um lado do outro, olhar perto dos dentes, na língua, ver se não tem nenhum carocinho, não tem nenhuma lesão diferente, procurar um médico ou até o cirurgião dentista no momento adequado, pode mudar o curso da sua vida. Porque se você diagnostica rápido, você faz um pequeno procedimento, acabou o problema, está resolvido. Se você deixa, esse problema pode se tornar um problema muito sério para você na frente no futuro. É muito importante que isso seja dito. Pessoal, agora sim, vamos dar uma olhada no resultado da nossa enquete. Prevenção do câncer de cabeça e pescoço. 9% respondeu apenas fumantes desenvolvem. 27% detecção precoce não faz diferença no resultado. E 64%, que foi a que ganhou, fatores de risco são evitáveis. Gostaria, doutor, que o senhor comentasse essa enquete que a gente colocou aí no Instagram. Eu sei que o senhor já passou um pouquinho sobre esse assunto, algumas mas de repente coisas a gente falou. Por aprofundar. exemplo, só fumante desenvolve. Não. É um fator de risco. Fator de risco aumenta o seu risco de ter a doença, mas não significa que você não vai ter a doença se você não o fizer, né? Então existe, infelizmente, um risco para todos nós, estamos sujeitos, mas quem fuma com certeza vai ter muito mais. Diagnóstico precoce é o mais importante. Se você diagnostica em fase precoce, você vai trazer um resultado muito melhor e a chance de cura é muito maior, né? E a questão última também, de fato, fator de risco, você evitar os fatores de risco, você diminui o risco de câncer de cabeça e pescoço, como qualquer outro câncer, na verdade. E, doutora, eu gostaria que o senhor comentasse, então, sobre essa questão hereditária, o fator genético, quanto ele conta e para quais tipos é preciso que as pessoas fiquem mais atentas para buscar ali na sua família, caso tenha alguma situação, algum caso na família, para que fique atento. Dentro do câncer de cabeça e pescoço tem um tipo de câncer principal, que é um dos tipos de câncer de tireoide. A gente tem o câncer de tireoide que é muito frequente na população, tem um tipo que é o carcinoma papilífero, que é o mais frequente de todos, mas tem um outro subtipo chamado carcinoma medular. Esse tem uma carga genética e uma possibilidade de passar para os familiares muito, muito importante. Então, quando você é diagnosticado com um tipo de carcinoma medular, esse tumor ele tem uma alteração genética. Então, a gente tem que pesquisar, fazer um teste genético para ver se essa pessoa que teve o tumor tem essa mutação. Se ela tem a mutação, a gente tem que pesquisar a família inteira, porque são aqueles tumores que, se você diagnostica alteração genética no filho, no neto, por exemplo, muitas vezes o tratamento tem que vir antes da doença chegar. Aí, então, o filho acaba fazendo o tratamento sem ter doença. Direto. Exatamente. É uma cirurgia profilática. A gente lembra muito daquele caso emblemático da atriz
que fez a cirurgia das mamas profilática. Que foi extremamente polêmico, muitas pessoas comentaram que não deveria, que deveria. Não, ela deveria, porque ela tem esses tipos de tumor com predisposição, com alteração genética mesmo, a gente sabe que quem tem aquela alteração genética vai desenvolver um câncer. Então, o que é melhor? Você fazer uma cirurgia num órgão sadio e tratar de maneira adequada e prevenir aquele câncer, ou você esperar a doença chegar? Se você sabe que ela vai existir. Sim. Então, é uma prevenção, é uma cirurgia Acaba que é sendo uma prevenção. uma cirurgia feita de forma preventiva. Exatamente. E, doutor, como que eu faço para identificar um câncer de tireoide? É através de um nódulo no pescoço? É através de um simples exame de sangue? Normalmente, para diagnosticar o câncer de tireoide, é mais fácil a gente fazer o ultrassom. Tá. É o exame melhor para a gente diagnosticar qualquer problema na tireoide e os nódulos na tireoide, que são muito frequentes no nosso meio. Exame de sangue geralmente não diagnostica câncer de tireoide. Tem muita gente que chega às vezes no meu consultório ou no atendimento e fala: eu fiz o exame de sangue e estava tudo normal, aí eu fiz o ultrassom e diagnostiquei. Porque o exame de sangue ele não dá esse diagnóstico. Ele pode dar o diagnóstico no exame físico, a gente palpando o pescoço. Tem muita gente que tem relatos como esse, né? Que Exatamente. sentem, do nada aparece um nódulozinho e aí isso já é um sinal de alerta. Exatamente, é um sinal que tem um nódulo palpável. Nódulo palpável geralmente é um nódulo médio para grande. Mas os nódulos não palpáveis, que são nódulos tumorzinhos pequenininhos de 1 centímetro até menos, só no ultrassom. A gente não tem sintoma. Entendi. E aí, a partir do momento que eu identifiquei um nódulo ou fiz um exame, qual é o passo a passo? Gostaria que quem estivesse nos assistindo para que tivesse esse passo a passo na cabeça para saber a quem recorrer, não é verdade? Exatamente. Diagnosticou um nódulo no pescoço, um nódulo na tireoide que viu no exame de ultrassom ou palpável, procure um especialista em cirurgia de cabeça e pescoço. Então, assim, é muito importante você procurar um médico para ele poder te dizer, às vezes não é nada. E tá tudo bem. Só que assim, é importante você ter esse diagnóstico de que não é nada. Né? Então, fazer avaliação com o médico, fazer ultrassom com o médico, e aí ele vai avaliar se esse nódulo é necessário você fazer uma investigação mais aprofundada, como por exemplo uma punção. Ninguém vai partir para a cirurgia de cara, vai acabar vendo, fazendo a biópsia e diagnosticando a partir daí se você precisa ou não fazer. Quem tem nódulo de tireoide, por exemplo, 90% dos nódulos são benignos. E 90% dos nódulos geralmente não precisa fazer nada, só acompanhamento. E por que, doutor, que num exame de sangue comum, esse tipo de câncer não é rastreável? Porque o exame de sangue, ele só vai ver função da tireoide, o hormônio que ela produz. Entendeu? Então, o exame de sangue ele vai mostrar se a tua tireoide ela está funcionando bem ou não. O nódulo é outra coisa, é uma questão estrutural. Então, assim, ele não vai mostrar para você. Você pode ter a tireoide funcionando muito bem, só que tem um nódulo lá. Entendeu? Então, o exame de sangue ele não vai te dar essa informação. Entendi. E assim, por exemplo, que esse nódulo é detectado, ele é retirado, só que a partir de então, essa é uma glândula que é responsável por diversas funções no nosso corpo. Claro, o senhor vai explicar para a gente muito melhor, mas a partir de então uma série de alterações acontecem, é necessário fazer reposição de diversos nutrientes, zinco, certo? Sim, o zinco, o selênio, eles são importantes para o funcionamento da glândula em si. Então, quando você tem a glândula, é legal você suplementar, e tem alguns estudos que falam bem sobre isso. Isso é perigosíssimo, né? Porque você não pode nem suplementar de mais, nem de menos. Não É todo um exagerar processo na para o corpo entrar, gente, num certo equilíbrio. Exatamente. Mas quando você tem que tirar a glândula tireoide, e não é todo caso que você precisa remover a glândula, não é para caso de câncer tem que tirar a glândula tireoide, hoje tem outros tratamentos. Existem tratamentos focais que a gente faz tanto para nódulo benigno quanto maligno, que a gente chama de ablação de nódulo tireoidiano. Você vai com uma agulhinha no nódulo e destrói aquele nódulo. Então é um procedimento minimamente invasivo, que o paciente vai para casa no mesmo momento, não é feito nem em ambiente hospitalar, e você consegue fazer um tratamento super efetivo, tanto para nódulo benigno quanto para alguns nódulos malignos, geralmente aqueles bem pequenininhos. Né? Então, assim, hoje já existem tratamentos menos agressivos, mas às vezes você tem que tirar a glândula toda. E quando você tira a glândula toda, você tem que repor o hormônio da tireoide. Você dá aquele remédio que é o levotiroxina ou o Puran, que muita gente conhece, muita gente toma, às vezes tendo a tireoide também. Doutora, eu gostaria que o senhor trouxesse para a gente um pouco, agora falando um pouco sobre a profissão, o quanto
um cirurgião de cabeça e pescoço, o quanto tem evoluído toda a ciência para tratamentos, para encontrar recursos. Falasse para a gente um pouquinho como era antes e o quanto tem evoluído para que a gente que está assistindo, que é completamente leigo, compreenda a evolução da ciência, que eu acho particularmente que é maravilhosa. Não, tem evoluído muito. Tem evoluído muito. A gente já tem estudos que mostram que nos últimos 20 anos a gente conseguiu aumentar a chance de cura desses cânceres em mais de 20%. Então, aquele negócio de transformar uma sentença de morte numa doença crônica, como uma diabetes, como uma hipertensão. Tecnologias vieram. Ablação para tireoide, cirurgia robótica, cirurgias endoscópicas menos invasivas, técnicas de radioterapia, novas drogas de quimioterapia, tem avançado muito. E muita pesquisa tem sido feita para trazer isso para os pacientes, né? Então, assim, muita coisa tem sido feita. Eu participo de pesquisa para drogas novas, para tratamentos novos, e isso move a gente para buscar novos tratamentos, e é muito, muito gratificante poder trabalhar nessa área, onde a gente consegue trazer coisa nova para os pacientes, é muito legal. E como que tem funcionado essa adaptação à inteligência artificial na questão do diagnóstico, por exemplo? Já existem alternativas acontecendo ou coisas em teste? Como que ela tem sido abarcada no meio da cirurgia de cabeça e pescoço? Tem muita coisa nova chegando com inteligência artificial. Já tem coisa sendo usada. Eu uso já um sistema, por exemplo, que ele avalia o nódulo da tireoide no meu ultrassom e na hora, com inteligência artificial, ele me fala o risco de ser um nódulo maligno ou um nódulo benigno. Olha só. Economiza um tempo danado na hora de fazer o exame, eu consigo mostrar para o meu paciente, ele faz uma reconstrução 3D, é muito bacana isso. E isso é inteligência artificial. Imagem, exame de tomografia, de ressonância, a gente já tem essa informação. Existem estudos desde 2018, 2017, nos Estados Unidos, com biópsia, patologia, avaliando se o tumor foi removido de maneira correta, né, com margens livres, com inteligência artificial. Isso vai trazer uma melhora na qualidade do tratamento muito grande. Não vai substituir a gente, não vai mudar nada. É o homem trabalhando junto Exato. com a tecnologia, ou aquela famosa frase, a tecnologia a favor do homem. A favor do homem. Ela não vai substituir o homem. Pode ser que ela substitua a pessoa que não sabe usá-la. Sim. Mas, assim, você sabendo usar, vai ajudar demais. Por isso que é extremamente necessário seguir estudando, estar sempre atualizado e acompanhar esse movimento do mercado. Não pode parar nunca. Não pode parar jamais. Gente, você gostou desse bate-papo que a gente está tendo aqui? Gostaria de aproveitar e passar aqui para vocês o Instagram do Dr. Rafael de Sico, que é cirurgião de cabeça e pescoço. O Instagram dele é @RafaelDeSico. E olha só, gente, a ideia desse programa é para que você que está aí do outro lado da tela tenha insights, identifique comportamentos, fique atento aos sintomas para que você possa ou identificar em você ou ajudar alguém que você conhece na identificação. Afinal de contas, a identificação precoce é responsável por 90% das chances de cura, não é, doutor? Eu vou levantar agora para dar um recadinho para vocês, mas eu gostaria de deixar vocês com uma última consideração do doutor. Aproveita esse momento para falar com quem nos assiste e deixar aí uma pílula de sabedoria para quem está aqui nos acompanhando. Pois é, atenção aos sintomas que o corpo dá para a gente, tá? Então, percebeu um caroço no pescoço, percebeu uma ferida na língua, algo que não melhora, essa rouquidão, dificuldade para engolir que não melhora de 2 a 3 semanas, procure um médico especialista em cirurgia de cabeça e pescoço. Isso que a gente fala de prevenção e diagnóstico precoce é muito importante, porque se a gente faz um diagnóstico precoce e faz um tratamento de maneira precoce, a gente consegue salvar vidas literalmente. Então, no menor sinal de sintoma, procure um especialista. A gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco te convido para o nosso outro tema, que é esgotamento mental. Se você está interessado nesse assunto, portanto, não perca. Até mais. Seja bem-vindo ao Consulta ao Doutor. Você que chegou agora,
Seja bem-vindo também na tarde dessa terça-feira para a gente bater um papo. Nesse segundo bloco, gente, mudamos de assunto. O foco agora é esgotamento mental. E para a gente bater um papo sobre tudo isso, sobre todas essas questões psicológicas, recebo agora a psicóloga doutora Cristina Santiago. Seja muito bem-vinda. Olá, Dani. Eu que agradeço pelo convite. Obrigada pela oportunidade em falarmos de um tema tão atual e necessário. Tão atual e necessário, não tenho a menor dúvida, doutora. Antes de mais nada, te convido a participar aqui com a gente. Temos um canal aberto através do nosso WhatsApp, 0 Operadora 11 3337 5886, para você participar aqui do bate-papo. Você vai mandar a sua consideração, vai mandar a sua pergunta, a nossa equipe da produção vai receber, me passar aqui para eu encaminhar a sua pergunta aqui para a doutora Cristina, que está esperando por ela. Fora isso, gente, estamos ao vivo através da RITTV.com.br, tanto da transmissão da televisão quanto do nosso site. E estamos com uma enquete no Instagram, @consultaaldoutor. Não perca, participe, digita lá qual que é a sua opção. Vou ler essa enquete aqui para você já dar uma olhada, mas para responder você precisa acessar lá no nosso canal do Instagram. Diretor, coloca a nossa enquete na tela, por favor. Como você tem se sentido? Olha só, vamos parar para refletir e nos observar com crises de ansiedade, com aquela sensação de vazio, preocupado com o trabalho. Sabe quando você sai do trabalho, você para de trabalhar, seu horário de trabalho terminou, mas você continua ali, ó, pensando e pensando e pensando? Ou todas as anteriores, clique lá, fique à vontade para falar, para contar para a gente como que você tem se sentido, porque a doutora vai comentar sobre o resultado da nossa enquete. E fora isso, é claro, você pode também me acompanhar, bater um papo comigo através da minha rede social, @Dani_Parisi. Me acessa, me adiciona e a gente conversa. Bom, doutora, feita as apresentações, queria que você falasse para a gente o que é o esgotamento mental. Dani, tanto esgotamento ou exaustão é o que a gente mais ouve, né? Estou estafado. Quando a gente pensa em esgotamento, acabou, chegou. Exaustão mental. Limite. É o limite. Então, quando a gente pensa em exaustão mental, eu estou exausta, eu estou cansada. Só que nesse cenário, tem algumas questões que vão me impedindo de ter uma vida com progresso, uma vida com produtividade, uma vida com qualidade. Porque tudo acontece na mente. Tudo acontece na mente, não tem a menor dúvida. É, exatamente. Doutora, qual que é a diferença de esgotamento mental? Ou, vou refazer a pergunta, todo esgotamento mental eu posso chamar de burnout? Não. Quando a gente pensa em esgotamento mental, ele se dá por diversos motivos. Imagine você que eu tenho algum familiar doente. E aí é você que é a responsável, você que tem que fazer a escala de hospital, você que tem que cuidar do paciente, cuidar das despesas. Então, você pode ter um esgotamento por esse cenário. Você está enfrentando um problema familiar, um filho doente, uma outra questão, um filho que está em outro país e está com problema. Você pode estar enfrentando um esgotamento. Eu estou tão preocupada, tão focada nisso, que eu fico exausta. Quando a gente pensa na síndrome de burnout, de burnout, como as pessoas se referem, tem a ver sempre com a questão de emprego, com a questão da minha atividade laboral. Tem a ver com a exaustão do cenário da minha atividade diária. Então, as pessoas geralmente chegam com reclamação, com a queixa do serviço. Eu era uma pessoa onde eu amava trabalhar. Eu gostava das metas. Eu era uma pessoa que produzia. Eu era aquela pessoa, e eu costumo dizer no consultório que as pessoas que adoecem é porque elas gostavam de trabalhar. Eu sempre cheguei antes, eu entregava o resultado antes da data. É uma entrega, né? Que a pessoa, e aí ela dá. adoece por esse cenário, exclusivamente por esse cenário. Pode acontecer o esgotamento por outros cenários, como os dois que eu citei como exemplo. E você falou aqui pra gente, doutora, sobre casos muito específicos. Um parente doente, Isso. Um trabalho muito importante. Aí eu queria te perguntar, qual que é a relação o quanto isso depende da pessoa, de como a pessoa se relaciona com aquela situação que ela está enfrentando, ou do caminho inverso, o quanto aquele fator, aquela situação extrema é determinante na vida da pessoa? Ou são os dois? Quando as pessoas chegam no consultório,
eu costumo observar que há sempre uma personalidade preocupante. Tá. Sabe aquele sujeito que ele entende que ele faz melhor? Isso é dele. Ou onde ele diz, não, só eu vou cuidar. Ou então ele diz assim, não, eu consigo dar conta. Esses que não conseguem, não pode dividir, são os que mais estão no fator de risco. Então a gente costuma falar, e por que você não pediu para alguém ajudar? Ou também a gente pode falar de alguém que não tem rede de apoio. Não tem alguém que pode me ajudar no momento onde eu mais preciso. Então essas pessoas tendem a adoecer com mais facilidade. Tendem a ter esse esgotamento com mais facilidade. E aí a gente pode até pensar nas mulheres, um recorte das mulheres que são mães solo, das que não têm alguém por perto para ajudá-las. Geralmente são as que adoecem com um pouco mais de precisão, de rapidez, ou ocupam um lugar com destaque na estatística, lamentavelmente. Doutora, a gente tem uma pergunta. Pergunta na tela, por favor, diretor. Gabriel Oliveira. Boa tarde para você, Gabriel. Muito obrigada por mandar a sua contribuição aqui para a gente. Olha só, já tive uma pequena crise de ansiedade em relação a um concurso que fiz na época, esperando a nota. Foi muito tenso, uma sensação muito ruim. Abraço para a Dani e para a Cristina, muito obrigada. Obrigada pela sua contribuição. Gabriel Oliveira, então, doutora, ajude. Gabriel, obrigada pela sua pergunta. Possivelmente você está representando inúmeros jovens que ficam nesse mesmo cenário. Primeiro, a gente precisa entender que hoje todo mundo coloca tudo no pacote da ansiedade. E aí, na verdade, ele pode ter tido um mal-estar, ele pode ter uma crise de estresse. Não estou normalizando, Gabriel. O que você sentiu, de fato, é real. Só que é natural. Por que é natural? Porque eu estava na espera. É uma expectativa, Uma né? expectativa, uma espera. Agora, a pergunta pode também ser ao contrário. O que eu posso fazer para não chegar nesse momento? Como Porque controlar? imagina você, o pessoal do vestibular. A prova do Enem, a do vestibular, a do Enem, quem espera resposta de um emprego que você quer muito, quem está esperando uma viagem de intercâmbio, que é muito planejamento. Então, eu também costumo, isso a gente vê no consultório, né? Quando você faz uma anamnese, você vai perguntando para a pessoa, eu estou esperando. E o que você faz enquanto espera? Sim. Né? Quais são o que você faz enquanto relaxa? Ou para relaxar enquanto eu estou esperando isso? Porque, na verdade, Dani, a vida ela tem desafios contínuos. Como diz o poeta, ela é um estica e puxa. Sim. E como dizem também, o que é mais importante não é aonde você vai chegar, e sim o processo, Exatamente. Né? É ali onde você mais cresce. E como é que eu faço com esse processo? Então, a gente precisa entender o que eu faço enquanto eu estou esperando. O Gabriel deu um ótimo exemplo. E muitos passam, de fato, ficam mal enquanto estão esperando, enquanto estão aguardando. Tem essa crise, tem a respiração ofegante, tem uma taquicardia, tem insônia e outros sintomas mais. Porque não dá, né? Eu coloco o corpo num estresse total. Eu estou até anotando, gente, porque eu achei essa pergunta para a gente se fazer a cada dia. O que eu faço enquanto eu estou esperando? É muito importante, uma tomada de consciência. Doutora, gostaria que você falasse para a gente, Cristina, quais são os sintomas? Que acho que essa pergunta que está passando na cabeça de cada um que está nos assistindo agora. Como pessoas identificam esses sinais? Boa. Gente, nós precisamos ficar atento aos sinais. E todo mundo diz isso. Por quê? Porque nós estamos em movimento o tempo todo, correndo atrás dos nossos objetivos. Então, acaba não percebendo de que o meu sono perdeu a qualidade, ou eu estou com hipersônia, que o meu apetite já também não tem a mesma vontade, a irritabilidade, a falta de paciência, aquela sensação de dívida. A sensação de dívida eu falo que é como eu nunca pago. Eu sempre acho que devo fazer mais, que a gente chama isso de múltiplas tarefas. Então as pessoas não adoecem porque estão tranquilas, não, elas adoecem porque elas estão em movimento, porque elas acham que são incapazes. E aí elas pegam várias coisas. A comparação, eu me comparo com o outro, acho que o outro está em alta produção, eu também tenho que produzir. E se a gente pensar no cenário atual, que é o que a gente vivencia,
O tempo todo você tem que estar em produção. Então, como é que consegue... A gente se cobra demais. Então, a cobrança, né? A autocobrança. A gente pensa que perfeccionismo é qualidade, e não é. A gente vê beleza em ser perfeccionista. Não é eu dizer para mim, o que eu faço não é o suficiente, eu tenho que fazer melhor. O que eu estou fazendo não é bom, eu tenho que sempre fazer mais. Qual é o limite disso? Quando que isso chega no final? Então, tem uma hora que você precisa se acolher e dizer, eu fiz bem feito. E não é que deu certo? Isso para qualquer atividade que você esteja desenvolvendo. Você precisa dizer, tá bom, eu fiz o meu melhor. Porque senão esse sentimento de dívida vai te possuindo, vai te tomando conta. E aí os sintomas vão aparecendo. E conversando agora com você, doutora, a gente dá a diferença de que a gente paga um preço se a gente fica com medo, fica ali estacionado naquele lugar comum, naquele lugar que a gente está confortável, e a gente paga um outro preço se a gente é corajoso. Aí a gente precisa entender qual é a diferença do estar estacionado e da coragem. Por quê? Porque estar estacionado é parado. Eu não preciso parar, eu só preciso saber qual é a minha velocidade. Olha, essa é uma boa. Que velocidade eu não sei que eu você vou? de casa, mas eu estou me identificando e tanto com esse bate-papo. Qual é a minha velocidade? Qual é a velocidade que eu aguento, que eu consigo ir? A minha coragem, ela é a minha motivação para eu ir. Então, é aquele antídoto que eu tomo e falo, eu devo ir. E aí eu vou medindo a velocidade, né? Vamos pensando na vida comum, toda pista tem uma velocidade adequada para a gente não se machucar. Ela é como autoproteção. Olha só que interessante isso. Não é? Doutora, como tratar esse esgotamento mental? Boa. Tem alguma forma? Sempre tem. Sempre tem. A gente mesmo entrou, a gente mesmo tem que sair, não é? Primeiro, gente, o equilíbrio eu acho que é a chave da vida e como é delicado para nós encontrarmos. O segundo é sempre pensar na prevenção. E quando a gente pensa em prevenção, uma pergunta que todos nós podemos fazer. O que eu posso fazer para produzir bem? Isso é individual. E aí a gente fala, eu receito isso diariamente. Exercícios físicos faz a diferença. Por quê? Numa forma comum, na exaustão, eu estou de cara com estresse do hormônio cortisol. Quando eu pratico exercício físico, eu tenho hormônio da tranquilidade, da paz, a endorfina. Segundo, da mesma velocidade que eu trabalho, eu preciso também saber que eu posso descansar. E aí, quando a gente fala de descanso, a gente está pensando no que me dá prazer. E eu vou abrir um parênteses bem grande. Prazer não está em beber. Porque eu posso beber para eu desaparecer ou camuflar os sintomas que nós falamos anteriormente. Sim. Mas que tal um papo relaxante? Ou trazer uma sensação de outra realidade. Exatamente. Que não é aquela que você faz parte. Então, vamos pensar no prazer. Um papo relaxante, papo sem utilizar de celular, gente. Prazer. Uma música. Que bom. A natureza, barulho de pássaros, pés. Aqui em São Paulo tem inúmeros parques. Eu costumo falar isso no consultório. O que você faz no final de semana? Na anamnese eu pergunto, o que você faz no final de semana? O que te dá prazer? Né? Que companhia, e às vezes brincar com a criança, às vezes os bichos de estimação estão por aí para te dar prazer. Então é a hora que você sai do seu natural para eu ficar ali me divertindo. Então aquilo relaxa. E tem todas as práticas de yoga, de meditação, aquilo que você quiser, natação, patins, é aquilo que a gente consegue desanuviar o peso do dia a dia. E Dani, falando isso, eu me lembro de uma outra coisa também. As pessoas hoje em dia, elas estão em tantas multitarefas que ao mesmo tempo que elas estão na esteira, elas estão em fone. Ao mesmo tempo que ela está na TV, ela está com o celular. Então, em que momento que a gente consegue respirar e deter só uma informação? Sim. Só ler um livro, só ler, só ouvir uma música, só prestar atenção no meu filho, que me dá prazer, né? Só brincar com o cão, né? Então, é disso que a gente está falando, dessas atividades prazerosas. Uma alimentação adequada, exercício físico melhor que você achar que vai te fazer. A importância de viver o momento presente. Eu estava de férias, doutora, no mês passado,
E aí, só compartilhando aqui com você e com você que me assiste, e eu comecei a tentar adotar uma rotina mais fitness e tudo mais. Fui no parque, caminhar, trotar, etc. E reparei uma coisa, doutora, as pessoas estão trabalhando, correndo. Trabalhando enquanto caminham, fazem ali o seu exercício do dia a dia. Eu fiquei muito chocada com isso. Ao mesmo tempo que eu pensei, olha, que bacana, as pessoas estão desenvolvendo aí essa multi. Olha a cara, diretor, fecha na cara. Não dá. Ela estava olhando incrédula, assim, ó. Não dá. Eu fiquei chocada, porque eu falei assim, olha, queria aprender a ser um pouco assim, mas por outro lado eu pensei, nossa, mas nesse momento de lazer ou cuidando do próprio corpo para desanuviar a mente, tá ali trabalhando. E aí, para justificar a expressão que eu fiz, né? Porque quando a gente está fazendo exercício físico, você está concentrada onde? Em você. No exercício físico. Então, tudo que acontece fora, você não está prestando atenção. Então, isso é descanso. Quando eu estou dormindo, eu estou relaxando os músculos e também relaxando minha mente. E quando eu tenho uma outra coisa que você falou que é legal, a rotina. Nós precisamos ter a rotina, porque a rotina me poupa da energia que eu iria colocar. O que eu faço agora? Não, eu acordo, tenho tudo o que para fazer, então a gente vai nessa via que é fácil. Mesmo sabendo que durante o dia eu posso ter surpresas. E aí, quem é resiliente consegue dar conta das surpresas que às vezes são agradáveis, às vezes não são. Mas a vida é isso, é esse estica e puxa, né? Então, vai para o parque com qual finalidade? Vou correr? Então você corra. Vou andar? Então ando. Vou apreciar, gente, as árvores, ouvir o barulho dos pássaros, prestar atenção na beleza. Aí eu vou, relaxando a musculatura. A minha mente está prestando atenção ao redor do que eu estou vendo. Isso é beleza. Isso é beleza pura. Temos mais uma pergunta ou um relato. Por favor, diretor, coloque aí na tela pra gente. Crislane, do Rio de Janeiro, muito obrigada pela sua contribuição. Crislane, boa tarde para você também. Minha mãe está com Alzheimer e fico exausta. Como que eu faço para lidar com isso? Pois está tudo muito estranho para mim nessas fases. Obrigada, Crislane, por expor aí a sua situação. Doutora, com você. Crislane, primeiro, os meus sentimentos. É um momento tão delicado. Quando tem uma pessoa da família doente, é natural que alguém adoece. Acho que a Crislane agora, o que ela já pede é como eu posso não adoecer. E nesse cenário, seria importante ter alguém, pelo menos para alternar o horário. Tenha 2 horas, tenha 3, de acordo com a sua realidade, quem pode vir cuidar? Porque a gente sabe que é uma patologia delicada, onde, dependendo do grau que está, não pode ficar sozinha. Então, seria alternar para que ela pudesse descansar. Eu não tenho ninguém. Então, no momento que a mãe descansa, o que eu posso fazer por mim? Um banho relaxante? Exercício de respiração? Em casa mesmo. Ler um livro? Dormir bem? Dormir bem, quando eu falo, é dormir a horas que eu acordo descansada. Talvez sejam, assim, algumas sugestões mais tranquilas que eu consigo pensar para te ajudar. E tem essa questão, doutora, também, quando a gente tem um parente doente, principalmente uma mãe, é quando os papéis se invertem, né? E acho que a Crislane, ela está passando um pouquinho por isso, né? E é um processo doloroso. A gente, obviamente, não vai deixar nunca um parente de lado, mas é muito importante cuidar de si, para que ela, então, possa cuidar da mãe dela, não é, doutora? É por isso que eu disse de que, geralmente, quando você cuida de alguém com tal grau, é muito delicado e, às vezes, você adoece por ter tantos fatores envolvidos. O medo da perda, o cenário que está envolvido, a demanda que pede, né? Essa inversão de papéis que você cita, e o quanto precisa dessa rede. O ideal é que ela tivesse uma rede. Uma rede de apoio. Para poder ajudá-la, para poder alguém fazer uma comida. Gente, existem várias formas que pode ajudar o outro, viu? Mesmo que eu não possa fazer uma comida enquanto ela descansa. Sim. Uma noite de sono de qualidade. Com certeza. E, doutora, agora falando sobre essa relação do esgotamento mental, das formas de tratamento, das formas de prevenção, o que pode acontecer caso a gente não consiga dar conta?
como que esse esgotamento, de que forma ele pode se refletir numa doença lá no futuro, enfim, é só para a gente ter noção de que se a gente não olhar para a gente hoje, o amanhã pode ficar complicado. Você falou, quando a sua pergunta, quando falou da síndrome de burnout, o que acontece? As pessoas pedem afastamento, porque elas não dão conta de exercer suas funções. Na vida cotidiana nossa, se eu não me observar, se eu não olhar, se eu não parar para me observar e para cuidar do primeiro sintoma, ele vai se agravar. Lembrando bem de que a gente só fecha o diagnóstico com mais ou menos 4 ou 5 sintomas. Você não vai dar conta da sua vida. Então, antes que isso aconteça, procure ajuda. Porque é por isso que a gente vê tanto afastamento. Professores, profissionais, pessoas que têm uma vida natural, que é a vida nossa paulistana de trabalho e de aguardar concurso, de cuidar de alguém doente. Então, a gente precisa se atentar para não adoecer, porque se adoecer, nós possivelmente iremos ir para um tratamento. E aí é uma bola de neve, porque a gente não pode parar de trabalhar, não é verdade? Exato. Então, por isso que é importante a prevenção. Vamos então para o resultado da nossa enquete. Vamos ver então, ouvir o que o nosso público do Instagram postou aqui pra gente. De que forma ele contribuiu. Como você tem se sentido? Com crise de ansiedade, ficou ali 24%, sensação de vazio, 6%, preocupado com o trabalho, 29%. Gente, atenção a esse resultado. Todas as anteriores, 41% ganhou disparado. Estamos aqui falando de 3. Você falou que para fechar um diagnóstico é preciso 5. Comenta pra gente, por favor. Não temos ainda mais muito tempo, mas gostaria que você aproveitasse. Ele fala todas as anteriores, eu fico pensando nas pessoas que estão preocupadas com a sobrevivência, nas pessoas que não têm qualidade de vida, elas não têm o autocuidado, eu estou falando do básico, que é tudo que a gente citou, e as pessoas também que não têm parado para se observar, gente. Então, eu tenho várias frases que eu sempre digo, né? Se você faltar, seu emprego vai parar? Porque você viu a preocupação ali por trabalho? Sim. É isso que a gente está falando. Então, quem é mais importante? Você. É você que precisa estar inteira para dar conta da sua vida. Então, atente-se aos sinais. Pessoal, gostou desse bate-papo? Foi uma tarde divertidíssima, muito esclarecedora, com bastante informação. Agradeço demais a sua participação, doutora Cristina Santiago, psicóloga. Vou aproveitar, gente, para deixar o Instagram dela para vocês entrarem aí em contato, mandarem uma mensagem com ela, para ela, @psicóloga Cristina Santiago. Escreve lá para ela no Instagram que ela está esperando pela sua mensagem. Doutora, antes de encerrar, deixa só uma pérola para o pessoal que está assistindo a gente, para eles ficarem aí com essa reflexão sua. Perfeito. Eu gosto muito de pensar que nós somos o protagonista da nossa história. É nós que escrevemos, é nós que atuamos, é nós que também que nos aplaudimos. Então, o mais importante sempre é você. Seja então, gente, o protagonista da sua história. Muito obrigada por compartilhar essa tarde comigo. Amanhã a gente volta a se encontrar aqui nesse mesmo horário, às 4 horas da tarde, no Consulta ao Doutor. Até amanhã.